Olá, aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês um conteúdo para engrandecer o seu mundo, o mundo delas, que vai ficar muito mais produtivo, muito mais culto depois desse nosso podcast. Vocês vão ficar encantados com o meu convidado de hoje, que é nada mais, nada menos que um grande mentor internacional que está nos dando a honra de visitar o Brasil. E hoje ele vai conversar conosco para trazer toda a sua sabedoria, toda a sua experiência e contar detalhes da vida dele e como ele tomou decisões super importantes em momentos cruciais da sua vida. E também quem foi que inspirou a tomada dessas decisões. Então, com vocês, para enriquecer o nosso mundo e o mundo delas, Pablo Paucar. Obrigado, Marlene. É um prazer estar aqui com você e com um assunto tão relevante, já que hoje em dia nós estamos num universo que tem muito ruído, muita informação. E nós precisamos alinhar alinhar essas velas para que possamos ir na direção que nós queremos e não naquela que o vento sopra. Isso é importantíssimo, né, Pablo? Porque hoje o mundo tem muitas informações, como você falou. E eu sempre destaco aqui, quem tem a oportunidade de assistir os outros episódios, que o nosso cérebro, através dos órgãos dos sentidos, tem um radar. E esse radar percebe todos os sinais e cria condições para nós tomarmos as decisões. E como hoje as informações vêm numa velocidade muito rápida, não dá tempo de ter um aprendizado de todas e já entra outra informação. Então as pessoas ficam confusas, indecisas, e é muito importante as pessoas que têm sabedoria, que já passaram por experiências de crescimento e que têm esse dom, esse talento, essa missão e que têm essa bondade de poder transmitir para as outras pessoas. Então, eu já antecipadamente te agradeço pelas escolhas que você fez, porque acompanho o seu trabalho há muito tempo e você contribui para melhorar a qualidade de vida de muitas famílias, né, Pablo? Conta para nós, como é que começou? De onde você vem? Conta para nossos espectadores. Eu venho do Equador. Eu venho de uma família que meu pai ele tinha um negócio, minha mãe tinha um emprego, ela era funcionária pública. E quando eu tinha 15 anos, eles se separaram e eu fiquei com a minha mãe. Então, meu pai teve um relativo sucesso. Então, quando ficamos com minha mãe, eu e mais dois irmãos, foi muito desafiador. O padrão, ele caiu. E foi quando eu percebi que eu queria fazer alguma coisa para contribuir em casa. E comecei a procurar, comecei a buscar opções e entendi que existiam duas vias para a felicidade. Isso pode ser interessante para você tomar anotação sobre isso. Nós podemos ser felizes por aceitação e por realização. Então, eu posso ter 20 quilos a mais e dizer de alguma coisa eu tenho que morrer, mas eu posso também dizer eu vou me esforçar, vou cortar os carboidratos, vou fazer atividade física, vou olhar no espelho e eu vou ser feliz porque eu conquistei uma nova condição. E o que eu aprendi foi que se a pessoa teve um acidente, está numa cadeira de rodas, ela precisa aceitar essa nova condição para poder ser feliz. Porém, tem coisas que eu devo aceitar e outras eu não vou aceitar. Então, a escassez não deve ser aceita, a ignorância não deve ser aceita, o fracasso não deve ser aceito. E ali é onde surgiu aquela ideia de fazer alguma coisa para não aceitar aquela condição de reduzir o padrão, buscar uma opção ou algumas opções, e foi algo fantástico, essa experiência. Que incrível, né? Realmente você falou algo muito bonito.
a escassez, a doença, a tristeza não devem ser aceitas. Porque quando nós fomos gerados, né? Eu sou obstetra, então eu estou sempre diante dessa magnitude que é a chegada de uma vida nova, a fertilização e a alegria que essa criança traz para toda a família. É um presente do Criador, é um presente de Deus. Então, Deus, quando cria cada um dos seus filhos, pensa na abundância, na alegria, no crescimento. Então, nós temos o grande professor e professora, que é a natureza. Eu estou sempre dizendo, olhem para a natureza, porque a natureza é divina também e ela nos apresenta isso, a abundância, a prosperidade, o crescimento e a mudança, né, Pablo? Ninguém fica estacionado na natureza. A árvore está sempre no mesmo lugar, mas ela troca as folhinhas, ela troca as raízes, ela cresce, ela até rompe o terreno quando precisa, não é isso? Exatamente. Inclusive, todas as espécies, elas têm esse DNA. Elas estão feitas para crescer, para se desenvolver. Não existe uma árvore que diga, vou crescer até a metade. Até aqui tá bom. Mas o ser humano, ele tem escolha. E o incrível e triste, às vezes, é que ele escolhe ser menos em vez de ser mais. Saber menos em vez de saber mais. Ajudar menos em vez de ajudar mais. E ele fica pequeno. Quando a sua essência, quando ele nascia, o feto, ele não precisava colocar meta de ser bebê. Ele estava desenhado para sair e para crescer e para se desenvolver. E em algum momento, as informações à sua volta fizeram com que ele começasse a travar. Incrível isso, né? Exatamente. Você falou a palavra certa, informações, né? Porque a informação, ela cria esse estímulo que o cérebro capta. E a pessoa começa a decodificar no DNA através da epigenética. Então, existe a mudança comportamental baseada no que o cérebro está captando. Agora, existe um decodificador de tudo isso, que é a mãe, a família, os tutores, as pessoas, os professores, as imagens, a televisão, a mídia, tudo que essa criança está convivendo no período que ela está, principalmente em formação. Então, muitas vezes, essa parada, né, no desenvolvimento, nessa emoção de querer ser mais, vem desse meio que é desfavorável. Exatamente. E eu escrevi um best-seller, como você sabe, que se chama Mentalidade. E nesse livro eu explico que a nossa mente é como um computador que ele vem zerado e ele precisa ser carregado com arquivos. Esses arquivos, eles vêm das informações que nós recebemos, porque desde que você nasce, você tem frio é informação, fome é informação, abraço é informação, e tudo isso vai sendo colocado nos arquivos mentais, só que eles são determinação EXE, então eles são executáveis, eles executam programas. O problema é quando esses arquivos ou são defasados demais, ou eles têm vírus, e agora o meu programa, ele reage com medo, ele reage com dúvida, ele reage com pessimismo, ele reage com desleixo, com procrastinação. Então eu preciso passar um antivírus, talvez hoje nós podemos passar alguns. Tomara, né? Vamos aqui listar vários antivírus para ajudar as pessoas a melhorar a sua vida, né? Ô Pablo, e depois que você percebeu isso, que você queria ser diferente, ter um caminho diferente e optou pelo caminho da mudança, do crescimento, como foi que você tomou essa atitude? Qual foi a sua primeira atitude? Então a minha primeira atitude foi não me conformar com a situação. Então eu faria com que essa situação seja diferente. Aqui tem um ponto muito importante que chama-se autorresponsabilidade. A maioria das pessoas estão com os dedos cruzados, esperando que o governo mude, que a crise acabe, que os preços baixem, que o dólar melhore, para que então sua vida possa ir para frente. E a única maneira da sua vida melhorar é quando você melhorar. A única maneira da sua vida mudar é quando você mudar. Mas isso só vai acontecer se eu saio de uma posição de vítima, olho no espelho e eu vou dizer, minha vida vai mudar nos próximos 3, 5, 10 anos, porque eu vou fazer ela mudar. E como eu faço isso? Fazendo aquilo que dependa 100% de mim.
Não depende do governo acordar mais cedo, não depende dos meus pais ler mais livros, não depende da sua esposa ou do seu esposo que você tenha uma atitude melhor diante do seu trabalho, diante dos seus colegas. Então, aquilo que depender 100% de você, você começa a fazer. E essa transformação pessoal começa a transformar a sua volta. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a dar passos nesse empreendedorismo, essa porta de fazer alguma coisa. Na época eu não tinha nem títulos acadêmicos e também não tinha experiência e nem aparência para ser contratado em lugar nenhum. Então só podia fazer algo que dependesse de mim, eu sair buscando alguma oportunidade de empreender. E foi assim como eu conheci uma empresa americana que estava chegando no meu país, no Equador, e eles tinham uma proposta de negócio muito interessante, que envolvia bem-estar, envolvia perda de peso, envolvia suplementos, mas isso era muito estranho em 1993. Era muito estranho, as pessoas não utilizavam E estranho para suplementos. um garoto de 15 anos, não é? Eu 15? tinha 17. Ah, 17. Exato. E aí, nessa fase, eu realmente E tive como que... que você chegou até essa empresa? Você viu num jornal? Sim, Como foi? dos Porque não 15... tinha WhatsApp, gente. Exatamente. Dos 15 até os 17, eu fiquei fazendo algumas coisas, assim, eu tinha um amigo que o pai dele tinha uma fazenda, e eu falei para ele, pede para teu pai vender queijo para mim, que eu vou ir de porta em porta com os meus vizinhos, não existia iFood, nem o Rappi, mas eu ia lá e falava, eu sou seu vizinho, e por que você vai ir até o supermercado para você comprar o teu queijo, se eu posso trazer para você, e eu vou trazer ele fresquinho 3 vezes na semana. Olha só, Olha meu gente, um script. vizinho desse, todo mundo quer, não é? E aí eu ia na escola, no colégio, levava iogurte, e aí os meus amigos que jogavam futebol, depois do futebol, falavam, por que você vai atravessar 7 pátios até a cantina da escola para você tomar uma coisa que não é saudável, que é o refrigerante, se eu posso te entregar esse iogurte que é geladinho e é muito saudável? Não tinha como não vender, né? Não tinha. E assim eu ganhava meu dinheiro. Só que eu percebi que quando eu estava perto de Só de fazer... curiosidade, você colocava quanto em cima desse iogurte? Você ganhava quanto lá no campo? Eu ganhava centavos, Centavos. mas esses centavos me ajudavam a colocar um combustível num carro que meu pai tinha deixado em casa. E ele disse: se você colocar combustível, pode usar, senão você vai de ônibus. Aí isso foi uma motivação muito grande para mim. E, e quando eu estava quase fazendo 18 anos, eu pensei: bom, minha mãe quer que eu faça faculdade, eu vou precisar mais dinheiro. Meu pai fala de negócios, mesmo que eu montasse um negócio, eu preciso capital. Então, vou buscar algo. E tem uma frase, né, que diz que aquele que busca, encontra. E essa é uma pergunta importante. Você está procurando uma atividade, algo que faça a sua vida ser diferente? Há quanto tempo você está num piloto automático, onde parece que hoje é igual ontem, e é igual a semana passada, e é igual ao ano passado? Quando eu escrevi o livro Mentalidade, a editora Gente perguntou o que esse livro faria pelas pessoas. E eu respondi: esse livro desperta as pessoas. Porque as pessoas estão desacordadas no seu dia a dia, como ele é muito corrido, então elas Muito. acordam e elas ficam o dia inteiro fazendo um monte de coisas, chegam em casa exaustos, eles deitam no sofá, eles ligam o Big Brother para relaxar, só para não pensar em nada. E assim passa um dia, uma semana, 1 ano, 3 anos, 10 anos, e a pessoa não percebe que está passando o mais valioso que é o tempo, e ela não tem momentos de reflexão, não tem momentos de despertar de consciência, um despertar de consciência que diga, este lugar é onde eu deveria estar, ou eu estou muito atrasado, ou eu estou muito deslocado da onde eu deveria estar. Você tocou num ponto importantíssimo, Pablo, que foi a minha motivação para montar o podcast O Mundo Delas. Exatamente por quê? Porque nós mulheres estamos envolvidas em tantas atividades com este mundo líquido que a nossa vida se tornou uma repetição de padrões. E eu percebo as minhas meninas, as minhas clientes, com sérias dificuldades de fazer mudanças em todas as áreas da vida, principalmente nas mudanças com a saúde, que é o que elas me procuram.
E muitas vezes eu vejo que fica improdutivo o meu trabalho. Por quê? Porque elas não conseguem promover mudanças. Aí eu comecei a me perguntar onde eu estava falhando, Uhum. que as minhas clientes não estavam obtendo o resultado que nós estamos buscando. Mas muito em função dessa questão do cansaço e do excesso de atividades Uhum. e de uma falta de inspiração. Então, eu precisei montar uma forma diferente de atendimento, Uhum. que não é só a consulta mais. A consulta é a consulta de rotina para quem faz a consulta semestral ou anual. Quem está passando por outros desequilíbrios, está num processo de adoecimento, faz um acompanhamento que é semanal, que dura 3 meses, porque eu vou fazer esse passo a passo com a pessoa Uhum. para interpretar quais são as mudanças e que resultado ela está obtendo, né? Certo. Então é muito bom você falar sobre isso com as nossas meninas, Uhum. porque o mundo delas precisa de ser enriquecido com essas informações. Eu quero que você continue a falar sobre esse ponto que está muito interessante. Inclusive, você disse algo muito interessante. O que a pessoa precisa para mudar não é só motivação. Porque se eu não me sinto bem, eu não performo bem. E desde o ponto de vista físico, está tão adoecido e para as mulheres a carga de responsabilidades mudou completamente nos últimos 50 anos. Elas começaram a entrar nesse mercado de trabalho e começaram a participar de algo que talvez não era o seu normal, que é o estresse do dia a dia, que é diferente do estresse de casa. Os meninos, os filhos, geram muito estresse também, mas é um pouco diferente da responsabilidade de ter funcionários, de subir na escada corporativa, que hoje muitas mulheres estão ali. Então, esse grau de responsabilidade, esse grau de estresse é tão esgotador, e agora elas precisam cumprir duas funções. Agora é a função do trabalho e a função de casa. Então, elas são completamente sobrecarregadas, e quando chega uma mudança, eu não tenho fôlego, eu não consigo me mexer. Eu estou esgotada. Estou esgotado. Eu não consigo dar um passo. Não consigo pensar que eu vou ter que adicionar um estresse diferente para eu criar uma coisa diferente, para eu fazer uma mudança. Seja perder peso, essa é a única coisa que me dá prazer, pelo menos eu me distraio, pelo menos eu foco na comida, pelo menos eu fujo assistindo um filme e deixando minha mente em um estado de não pensar em nada, porque meu dia já foi esgotador. E aí cria esse ambiente, digamos, patético, que é essa repetição de comportamentos do papai que chega em casa exausto, ou ele abre uma cervejinha, ou ele só janta e fica ali na televisão, como você mesmo disse, ou Uhum. assiste o seu futebol. E a mamãe que vai fazer a segunda etapa do seu dia, vai olhar a mochila da escola, vai ver se fez a lição, vai ver a nota da escola, se tem recado da professora, preparar o lanche do dia seguinte, o uniforme. Não dá nem para. Se eu for enumerar tudo que as mulheres têm que fazer, nós vamos ficar o dia inteiro aqui falando disso. E a criança está ali, né, Pablo? Certo. Captando esses comportamentos e como que ela vai projetar no cérebro dela as mudanças que você teve quando você tinha 15 anos. A diferença é muito grande, né? Certo. Então, realmente, nós precisamos trazer uma novidade para as mamães, porque eu considero a mulher a CEO da casa, a CEO da família. Uhum. E a nossa sociedade é moldada por famílias. Uhum. Então, a mulher é a responsável pelas mudanças transformadoras da nossa sociedade. Então, elas merecem educação em saúde, merecem uma mentoria para se posicionarem de forma graciosa, produtiva e responsável, porque elas precisam entender que a responsabilidade delas vai muito além do que elas imaginam, mas que, em contrapartida, não é tão complicado como elas pensam, né, Pablo? Uhum. Sim, você falou algo interessante, como a mulher tem essa capacidade de fazer essa dupla função,
E eu digo isso porque eu tive a felicidade de conviver com as minhas filhas, eu como pai solo, e eu entendi o quanto a mulher faz. Minha admiração pela mulher foi para 1.000.000% só de perceber como eu não tinha ideia que tinha mensagem da professora na escola, tá? Eu não tinha ideia, isso não Tem existia, não bilhetes, tem bilhete. Aí eu falei, bilhete? O que que é isso? Ah, então você abre a mochila, tem boletos para pagar, abre o tem tudo, negócio Pablo. e vê que tinha uma mensagem. Meu Deus, isso para o homem é tão alheio, porque ele não tem noção da quantidade de coisas que a mulher faz durante um dia. É algo surreal. Então, se ela ainda precisa trabalhar fora, eu cheguei à conclusão que não são humanas. É só super-humana. É uma coisa. E aí, chegando no ponto onde você comentou que a mulher tem essa capacidade de fazer isso, eu sempre considerei a mulher com essas capacidades maiores, capacidades intelectuais, emocionais, espirituais. Vamos dizer que ela é uma bússola, que ela guia, ela conduz o seu homem. E tanto é que quando a mulher é boa, ela edifica, né? E quando a mulher não tem essa capacidade, ela Quando acaba, ela se né? perde pelo Exato, cansaço, o esposo também se perde, né? exato. Eu vou aproveitar que você falou algo aí que eu me lembrei de um evento aqui. Eu, eu tive uma mãe que não tinha como extravasar essa força que ela tinha dentro dela. Eu conhecia a força da minha mãe maravilhosa, porque eu vim de dentro dela, mas ela se cansou tanto, Pablo, e Uhum, passou por aquela fase de menopausa, sem tratamento, que ela ficou muito desanimada. Então, quando eu era adolescente, ela já estava desanimada, e eu não me conformava com aquilo. Então, ela via problemas em tudo. E eu escolhi ser diferente, uhum, principalmente porque eu vim para São Paulo, tive filhos aqui e fiquei aqui com 3 crianças. Então, um dia eu estou atendendo e precisei pedir licença para uma paciente, porque tocou o telefone e estava identificado lá, escola. Aí eu falei, você me dá licença de atender a escola? A moça já pôs a mão na cabeça, pensando assim, deve ser algum problema. E eu pensei, a escola vai me dar uma notícia boa, porque sempre eu pensava assim, uhum. que se alguém me ligasse era para dar que eu ganhei dinheiro, tive um prêmio, convite para uma viagem, notícia boa. Era a professora do curso de inglês da escola para me contar que o meu filho era o melhor aluno da sala, tirava as notas mais altas e que se eu autorizava a escola a progredir para uma turma acima da que ele estava, porque estava desinteressante para ele. Pode Uhum. uma coisa dessas? Então eu peguei e falei para a moça que eu estava atendendo, falei, olha, uma notícia maravilhosa. Ela falou, doutora, eu fiquei com medo da senhora precisar me largar aqui e correr para buscar seu filho. Eu achei que ele pudesse ter ficado doente. Aí eu já falei para ela, tira a notícia ruim da sua cabeça. Então, Exatamente. meninas, vamos começar a pôr coisas boas na cabeça, aproveitar o ensinamento do Pablo, porque a nossa vida vai mudar para melhor. Ô, Pablo, não estou contando de curiosidade, né? Estou muito curiosa para saber o que que você vai me contar. Qual foi a grande inspiração da sua vida? Além dessa vontade de dentro de você, foi alguma pessoa? Quem te deu força? Sim, Quem te deu o maior estímulo? a maior inspiração foi minha mãe, Ah, porque ela teve muita força e muita coragem para enfrentar o desafio de lidar, de estar com 3 homens, 3 meninos que estavam em fase de crescimento, e eu, pelo menos, entrando na adolescência. você é o filho mais velho Eu sou do meio. do meio? E foi muito desafiador. E eu falei para minha mãe, mãe, mas nós vamos conseguir, vamos fazer isso juntos. E ela surgiu e sempre foi um apoio. E eu lembro que quando eu conheci essa empresa americana, tinha uma membresia, tinha uma inscrição que precisava ser feita e tinha um valor para investir. E eu não tinha esse valor, mas meu pai sempre deixava um valor todas as semanas. E quando eu cheguei em casa naquele dia, eu vi o cheque daquele mesmo valor, eu vi que isso era um sinal. Aí eu peguei o cheque e quando eu cheguei, minha mãe falou: Mas onde está o dinheiro da comida da semana? Eu pensei, é melhor pedir perdão que permissão. Falei, mãe, olha, isso aqui é uma oportunidade que eu vi
que isso aqui pode nos ajudar. E eu acredito que ela viu o brilho nos meus olhos e esse apoio, essa confiança, ela virou minha primeira cliente e depois o resto é história. Eu construí algo muito grande através da confiança e é por isso que nós devemos olhar os nossos filhos com esse olhar. Para vocês, mães, você pode, com as suas palavras e com o seu olhar, você pode engrandecer a vida do seu filho. E eu vou te dar uma dica. Quando o seu filho fizer alguma coisa, sempre separe o ser do fazer. Porque quando nós misturamos as duas coisas, eu vou falar, você vai falar, filho, mas você é muito bagunceiro. Aí você colocou uma etiqueta na testa. Agora, se eu separar, você fala, filho, você é maravilhoso e eu te amo. Mas o seu quarto está bagunçado hoje. Você pode arrumar ele amanhã, pode arrumar ele depois. Você dá a oportunidade dele corrigir aquilo que ele fez, mas não mexeu com sua essência. Porque quantas pessoas, quantas famílias falam, filho, mas você é burro, você é ruim de futebol, você é ruim disso, você é isso, você é aquilo, e vão traumatizando aqueles arquivos mentais. As crianças, elas não têm filtro, então tudo que for falado entra como uma verdade. E nossa mente, ela não reconhece aquilo, principalmente se for dos nossos pais, que são as figuras de autoridade que nós temos. Entra direto, e isso vai ecoar quando eles crescerem. Isso é importantíssimo. Nós trabalhamos isso durante a gestação para tirar a palavra não do dicionário. Então, eu digo que eu peço licença para tirar do dicionário a palavra desculpa, que ninguém tem culpa de nada. Nós temos responsabilidade pela nossa decisão. Então, eu falo, me perdoa, ao invés de falar desculpa. E tirar o não. Falar, saia daí, desça daí, me dê aqui. Ao invés de falar, não fique aí, não suba aí. Porque não, o cérebro não entende o não. Na fase de desenvolvimento, principalmente, né, Pablo? O cérebro é terra de ninguém. Tudo pode, tudo entra, como você falou. Por isso, hoje, nós estarmos com tanta ansiedade, com tantas possibilidades e muitas pessoas desfocadas em várias áreas, em toda a vida, né? Existem pessoas que não conseguem dar um passo em direção à sua vida sentimental, à vida profissional, à vida financeira, porque não tem um norte, não tem uma pessoa de confiança e falta esse grande farol que seria a mãe, o pai, um familiar ou um mentor como você, né? Exatamente, eu ia falar isso. Que incrível ter a possibilidade de ter alguém que chega na sua vida e que consegue fazer essas mudanças, te ajudar a caminhar e te dar tirar essa venda dos olhos, porque para mim foi isso quando eu conheci o meu mentor. Ele me ensinou os livros que eu devia ler, os cursos que eu devia fazer, como eu devia vestir, como eu devia falar, mas o mais importante, me ensinou como eu devia pensar. E a partir desse momento eu comecei a tomar decisões. E lembra que eu falei que a mentalidade, ela é a responsável pelos arquivos que foram colocados? A mentalidade é como a vela que você tem num barco que não tem motor e não tem remo, e ele está sendo empurrado pelo vento das circunstâncias, o vento da crise, o vento da corrupção, o vento do dólar, o vento da tragédia. Dos seguidores, Sim, das curtidas, dos likes, da né? angústia, o vento do desespero, da ansiedade, e ele choca de fato contra as rochas do fracasso, da frustração e da decepção. Só que eu não tenho controle do vento. Porém, eu tenho controle da posição da vela. E com o mesmo vento, se eu ajustar a vela, que é a mentalidade, eu consigo ir para uma direção diferente ou até mesmo oposta ao vento. Isso é incrível. E até controlar a velocidade, não é, Pablo? Exatamente. E aí que vem o segredo, é que o destino, ele não muda da noite para o dia. O que muda é a direção.
Então, meu destino não vai mudar da noite para o dia. O que muda é a minha direção. Se eu mudar um pouquinho o timão do barco, ou eu mudar um pouquinho a posição da vela, eu mudei o meu destino nos próximos 3, 5, 10 anos. Só que essa direção é mudada com uma decisão. Então, quando você toma uma decisão, amanhã teu destino já começa a mudar. Amanhã mesmo. É incrível, né? Tá vendo, gente, quanto conhecimento, quanta sabedoria, trazendo aqui para nós aproveitarmos desse bate-papo maravilhoso, a sabedoria do Pablo. E eu agora pergunto para você, Pablo, dessas pessoas que você encontrou, esse mentor, quem foi que fez mais diferença na sua vida? Porque é uma outra posição que eu admiro muito o papel da mulher. Sim. Porque nós mulheres, nós somos altamente colaborativas. Mulher é Uhum. fofoqueira. Então, se nós estamos na fila do supermercado, a gente não aguenta ficar quieta, a gente conversa com quem está atrás. E no trabalho, no ambiente corporativo, as mulheres saem juntas para almoçar, elas fazem feiras, elas se unem. Então, Exato. reforço mais uma vez: mentorar, educar, trabalhar a mulher, você expande muito rápido esse conhecimento, porque a mulher tem o dom de compartilhar, de cooperar. Exato. Então, é muito bonito quando a gente tem a oportunidade de oferecer esse trabalho para as mulheres, né? Então, fala Tanto, para mim sobre o que você pensa desse universo feminino. então, tanto que a empresa americana que eu comecei a minha jornada, ela se transformou em uma gigante justamente porque esse movimento feminino começou a chegar com força e começou a ocupar esses espaços de interação, um espaço poderosíssimo, que é o espaço de comunidade. Porque a comunidade, a mulher, ela se sente muito à vontade em interagir emocionalmente. E isso é fantástico, quando a capacidade que ela tem de trazer para perto as pessoas. Porque o homem ele é muito focado em um objetivo, mas ele é um objetivo meio solitário. Agora, a mulher, ela já traz para perto, ela integra. E isso é poderosíssimo para as empresas e para os negócios. Elas não sabem o poder que elas têm. Então, no meu método Next Level, que é você no seu próximo nível, eu começo a trabalhar exatamente esses pilares de autoestima, porque a mulher, ela é tão maravilhosa, mas se você vê os homens que passam diante de um espelho num shopping, eles começam a ficar, fazer os seus poses, mesmo eles sendo careca, gordo e tal. Agora a mulher é maravilhosa e ela se esconde, ela fala, é que eu não estou com a melhor roupa, é que eu tô não sei o quê, é que meu cílio não ficou, sei lá o quê. Mas, gente, é muita diferença. A autoestima, ela precisa subir, ela precisa estar no seu lugar. Mas tem a ver com aquele cansaço que nós falamos antes, porque acaba com a luz, né? Destrói a autoestima, porque ela passa a não pertencer a este mundo de crescimento. Ela fica no automático, ela acorda, levanta, sai, fica de moletom o dia inteiro, fica de pijama dentro de casa. Outro dia eu fui a uma loja, a moça me ofereceu pijama, eu falei para ela, olha, coisa que eu não invisto dinheiro é pijama. Porque se eu vou dormir de outras coisas ou sem coisas. E dentro de casa não se usa pijama. Então, não uso pijamas, né? E tem clientes que ficam de pijama. Então, não dá para ficar assim. Por isso que é importante o que nós estamos falando aqui, para que as mulheres se inspirem, comecem a pensar diferente, percebam que tem várias maneiras inovadoras de mudar o seu dia a dia. E que, outra coisa, né, Pablo? Você estava pronto para receber, perceber e fazer a mudança. Você tinha uma mente preparada, uma mentalidade, vamos dizer assim, pura, porque você não tinha sido corrompido. Agora nós estamos falando das pessoas adultas que estão vivendo nessa época, pós-guerra, pós-pandemia, pós outras coisas que eu não posso falar aqui, que mostram um cenário que fica difícil com o dólar, tudo que você falou. Fica difícil a pessoa sozinha pensar em algo novo. Sim. Então, é necessário que a pessoa
primeiro, saiba que existe algo diferente. Uhum. Segundo, como fazer. E terceiro, com quem fazer, né? Então, como que você pode estratificar para mim, para ficar fácil para as minhas meninas do mundo delas perceberem que dicas que você dá para elas conseguirem reconhecer, Sim. identificar e tomar atitudes de ir em direção a essa mudança? Então, a primeira coisa é identificar se elas estão com uma questão de falta de autocuidado. Porque com esse dia estressante, com essas responsabilidades que elas têm, elas já esqueceram delas mesmas. Então, elas estão trabalhando para um empoderamento, mas é um empoderamento que tá te custando demais. O empoderamento, ele está te custando demais. Falando em autocuidado, o que que você pensa sobre o cuidado com a beleza, que nós temos que falar disso, que hoje também tem uma categoria que se cuida muito Sim. com a estética, investe muito na estética, mas também existem exageros. E é uma Sim. estética artificial, Uhum. igual, que acaba trazendo outra padronização. E as pessoas não percebem que elas estão sendo novamente padronizadas com o mesmo estilo de sobrancelha, o mesmo estilo de cílios, a mesma maquiagem, a mesma boca. Quer dizer, é outra formatação, não é? Sim, tem dois tipos de beleza, né? Aquela beleza que ela está sendo é uma beleza superficial, uma beleza engessada, uma beleza baseada no ego e no mercantilismo, baseada no agradar uma outra pessoa ou me sobressair e me sentir superior. É uma beleza fake. E fácil, né? Porque Isso. eu vou lá e a pessoa me faz bonita, Uhum. me faz sentir bonita. Mas e por dentro? Aí quando eu chego em casa e quando eu tiro tudo aquilo, eu não tô bonita. Isso, por quê? Porque agora a beleza real é a beleza do autocuidado, a beleza de saber quem eu sou, a beleza de saber o meu lugar dentro deste mundo, meu propósito, a beleza de eu me perceber com todas as características maravilhosas e eu gostar de mim e fazer algo que seja um cuidado da minha beleza barra feminina, a feminilidade, a graciosidade, ela traz um tipo de beleza que é Essencial, né? fantástica. Aconteceu há uns anos, recentemente, que para as meninas terem os bebês, começou a exigir-se, por segurança, que não houvesse nenhum tipo de prótese dos cílios, nem de cabelos, nem de unhas. Então, no começo, quando surgiu essa nova regra, foi uma depressão, porque as mamães estavam acostumadas a ir para a maternidade super produzidas, né, naquele visual que elas sempre idealizaram. E quando a maternidade passou a exigir na lista que precisava tirar o cabelo, tirar os cílios e tirar as unhas, elas ficaram muito chateadas. E agora eu percebo, como já tem 1 ano e meio, 2, que as gestantes já não estão mais precisando de fazer esse tipo de tratamento estético. Então, elas já estão se sentindo mais bonitas, né? Naturalmente mais bonitas. Eu percebi essa mudança, achei muito proveitosa. Sim, até mesmo porque está aparecendo, a ciência está mostrando que certas coisas no corpo provocam reações No bebê, e não no bebê. compensa, já não compensa mais fazer certas coisas, porque a saúde ela degenera tanto e ela sofre tanto com as consequências de manter algo que elas estão proibidas de envelhecer, quase. Não, e essa questão das químicas, tanto que é utilizado na estética, interfere na saúde do bebê. Então, é muito importante que seja bem mesmo reduzido, né? Mas vamos voltar para as nossas dicas. Então, a primeira dica, você estava falando da autoestima. Isso, é o autocuidado. Autocuidado. E isso vai estar muito ligado com o merecimento. Então, você merece sim
ser mais, saber mais, se desenvolver, aprender mais. Eu tenho uma frase que diz que a vida vale a pena quando você aprende. A vida vale a pena quando você tenta fazer outra coisa nova, investir em você, aprender uma nova língua, se desenvolver como pessoa. E a vida vale a pena quando você fica o tempo necessário para ver esses frutos, essa colheita, daquele esforço que você fez. E a vida vale a pena quando você se importa, quando existe esse sentimento de eu estou fazendo isto porque eu faço parte de algo maior e eu estou contribuindo com a minha parte. E não é eu cuido de você e você cuida de mim. Não, eu cuido de mim por você e você cuida de você por mim. E assim avançamos. Muito bonito isso. Eu vou pegar o gancho de novo, que você falou de autoestima, e, e agora falando da vida valer a pena. E nós estamos aqui no mundo delas, né? E você comentou que você cuidou das suas filhas e sentiu na pele o universo que a mulher enfrenta no cuidado da segunda jornada. E aí eu te pergunto, como que nós podemos, e o que você tem para dizer para essa mãe que está cansada, que trabalha, trabalha, trabalha e não é reconhecida porque o trabalho de casa, o trabalho com os filhos, as pessoas não valorizam e ela não valoriza porque a empresa não valoriza, não dá medalha, não dá prêmio no fim do ano, mas é o mais importante trabalho que a mulher tem. É o cuidado com os seus filhos, com a sua família, porque ela está fazendo algo que vai se replicar. Ela vai replicar todo o conhecimento dela, do esposo, através dos filhos. Sim. E vai engrandecer esta família. Só que até isso aconteceu, né, Pablo? Antigamente as mães tinham orgulho, digamos, tinha aquela frase, né? Falava dos filhos com a boca cheia. Hoje, as mães não falam mais dos filhos porque elas falam da empresa e do cargo que elas têm na empresa. Então, como que nós podemos trazer, remodelar esse conhecimento do papel da maternidade Sim. em relação a essa prospecção de vitalidade, de reconhecimento, da mulher perceber a sua força através da maternidade? Não estou dizendo que ela precisa fazer as coisas em casa, não. Ela pode ter a sua ajudante em casa, colaboradora, é justo que tenha, mas ela se sentir assim forte porque ela é mãe, por exemplo, e ela cuida de uma família. Sim, então você falou uma coisa muito importante que é, hoje em dia, a banalização de uma função tão importante que agora elas não querem mais fazer porque parece que não serve para nada. Quando os grandes pilares, a raiz das futuras gerações está na educação, e não na educação acadêmica, e sim na educação de valores. E eu vejo que existe ali um gap. Esse olhar da mãe, né, que você falou muito Exato. bonito. Existe um gap gigante. Elas precisam se abrir para poder fazer essas terapias, para poder fazer essas mentorias, para que elas possam ficar um pouquinho mais leve. E elas, então, ficando mais leve, possam também deixar que os filhos não se tornem uma culpa para elas, uma carga para elas, de porque eu sou mãe, eu não estou progredindo na vida. E estão colocando na balança, eu não sou ninguém porque eu somente sou mãe, quando essa é uma função maravilhosa. E, ao mesmo tempo, isso pode trazer raiva também do meu companheiro poder fazer um monte de outras coisas porque ele não tem esta função. Então, a comunicação que você tiver com ele e como você se sente, porque às vezes você vai guardar aquilo, a pessoa não está sabendo de nada, mas você sozinha está guardando aquilo e está exausta, com raiva, e isso passa para as crianças também e acaba passando para a pessoa é teu companheiro. É, tem que saber que filho erra, filho precisa de correção, o esposo também não é a pessoa perfeita que ela imaginou, porque parece que a mulher chega em casa exausta, cansada, e ela quer projetar na família
a cobrança que ela sofre na empresa, no ambiente corporativo. Então, ela esquece de virar a chavinha Isso. e entender que quem está chegando em casa é a mãe, a esposa, a mulher. Né, Pablo? Exato. Então, é outro patamar, é outro nível. Como que a gente pode ensiná-las a fazer isso? Então, isso vai ser um processo bem trabalhoso de trazer a essência delas primeiro e que elas assumam que elas não precisam fazer o mundo girar, porque essa é a ideia, elas querem fazer mais e mais e mais, mas elas ficam exaustas por causa disso. Então, elas precisam ficar um pouco mais leves e saber que chegando em casa, agora eu sou aquele porto seguro emocional, eu sou aquela luz que vai guiar os filhos, que vai dar harmonia, que vai fazer isso aqui virar um lar. E eu consigo fazer isso. O homem não consegue fazer isso. A mulher consegue fazer. Mas se ela estiver distraída ou exausta, ela começa a sair desse papel. Por exemplo, quando você mentora uma mãe com esse quadro, que dica que você dá para ela fazer uma organização com a casa? Porque se a casa dela estiver muito desorganizada, eu tenho a impressão que ela está chegando em casa, ela já está ficando com taquicardia, não é não? Uhum. De saber que aquilo ali vai ser um vulcão que ela vai entrar. Então, não tem como ela virar essa chavinha e chegar tranquila, chegar mais leve, chegar prospectando brincadeiras, porque ela já sabe a realidade que ela vai encontrar. Uhum. Então, você, como mentor, provavelmente, o que você vai ensinar para ela fazer uma reunião? O que você propõe? Na verdade, eu acredito que é mais uma atitude, uma predisposição. Eu digo assim, porque tem muitas tarefas, Pablo. Sim, E não são todas hoje em dia que podem contar com colaboradoras. sim. Porque não existe mais tantas pessoas disponíveis para fazer essa função aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. E também por questões, às vezes, até financeiras. Então, muitas vezes, a esposa é responsável por várias funções na casa, no dia a dia. E chegar em casa está tudo bagunçado, não vai dar certo, né? Então, eu acho que precisamos orientá-las, que elas têm que fazer uma reunião com o esposo, com os filhos, fazer uma planilha e determinar uma função para cada um, né? Como é que você ensina isso? Sim, exatamente. Tem um livro que fala sobre psicologia, onde justamente é abordado esse assunto de reuniões semanais que envolvam os membros e dizem, "Ó, estamos tendo este desafio e qual é a sua ideia para que isso seja resolvido? O Interessante, que né? você vai fazer para que isto aqui funcione melhor? E você, o que você propõe para que isto melhore? Porque quando vem deles, não é uma imposição e não Ótimo. é a mãe chata que está chegando aqui Ótimo. para falar como deve ser feito e todo mundo está ali contra, né? Ótima ideia, viram que dica impressionante? E outra coisa também, né, é deixar o filho fazer. Permitir que ele faça da maneira que ele consegue. Porque você vai ter até um feedback de saber que nível ele está, o que ele já aprendeu, né? E criar uma situação de dificuldade para eles. Eu, por exemplo, já tem 3 anos que eu não tenho a minha funcionária, a colaboradora, todos os dias. Porque meus filhos estão grandes, agora eles vão fazer 19 anos. Mas a partir do ano passado, que os dois ficaram sozinhos, porque o irmão mais velho foi estudar fora, quando eu viajo para congresso, eles ficam sós, os dois. Já tinham 18, a geladeira fica cheia, eu organizo tudo para eles fazerem a comida deles e precisa estender a cama de manhã e me mandar a foto. Então, eu estou lá no congresso, estou lá no hotel, eu quero a foto do quarto arrumado, entende? Porque a maneira que eu encontrei de mostrar para eles que mesmo eu não estando em casa, eles precisam manter a organização, porque não adianta eu ficar fora e depois voltar e encontrar um furacão. Sim, e uma Mas coisa. eles não arrumam direito, tá, gente? Não tem uma perfeição, não é aquela cama
mas eles arrumam. Então, só deles fazerem e entenderem que precisa fazer, eu já estou realizadíssima, não é? E uma coisa interessante é colocar também uma consequência. O que acontece se isto que você diz que era a solução que você mesmo propôs, você não cumprir? Qual é o caminho? Tira o teu videogame, tira o teu celular, escolhe aqui quais são as coisas, porque então eu não estou te castigando. Ele mesmo vai Você dizer. mesmo vai dizer o que é para fazer. Isso é fantástico. Muito boa dica, vocês viram? Então, precisa cuidar desse ambiente doméstico para que a mãe chegue em casa e encontre condições de se sentir melhor, até de conversar. Tem uma divisão de tarefas, né? Muito interessante. Então, nós já falamos de várias coisas interessantes e de tudo que você já ajudou as mulheres hoje. Eu queria que você escolhesse um case seu para contar para nós. Uhum. Olha, eu tenho várias pessoas que passaram pelas minhas mentorias e eu gosto daquelas mulheres que, além de serem mães, além de cumprirem com esse papel, elas conseguiram esse equilíbrio e até mesmo se tornaram palestrantes. Então, tem várias pessoas que já passaram por essas mentorias e que hoje elas escreveram seus livros, inclusive, porque eu faço uma mentoria para quem quer deixar um legado escrito, plasmado em uma mensagem de um livro, e através desse livro elas possam impactar outras vidas e fazer com que estas pessoas também possam se inspirar, porque a mulher ela precisa dessa inspiração, de que é possível sim ser mãe, lidar com tudo que corresponde e ao mesmo tempo elas brilharem, mas brilharem de uma maneira diferente, não aquele brilho egocêntrico e de Não para masculino, fora, sim, de dentro. é um brilho inspirador, é um brilho que faz com que outras pessoas queiram seguir o seu exemplo e vejam nesta pessoa a sua essência de mulher, a sua essência feminina, a graciosidade em sua máxima expressão. Que essa feminilidade, ela te dá poder. Ela te dá muito poder com os homens, ela te dá muito poder na sociedade. É a verdadeira matriarca. Olha que coisa mais linda, gente. Então vamos nos inspirar para poder trazer essa luz que todo ser humano tem para engrandecer o seu dia, o seu mundo, a sua vida e você perceber em tudo que você faz esse toque iluminado que você gera uma transformação. Então eu tenho uma frase, né, que a mulher gera, cuida, transforma, né? Tudo que ela toca, porque ela recebe o feto dentro dela e transforma num ser humano. E depois com as suas orientações, com seu amor, com seu carinho, com a sua dica e inspiração, este ser humano se transforma em algo que vai engrandecer o planeta para nós. Então, a mulher é responsável por tudo isso e ela transforma a vida de quem está ao seu redor. Ela cuida dos pais, quando os pais envelhecem, adoecem. Tem essa responsabilidade ainda que nós nem tínhamos comentado, né, Pablo? Verdade. Tá? E no ambiente corporativo, ela também influencia as suas amigas, as outras pessoas. Se é uma pessoa, uma gestora que tem essa luz, ela influencia o crescimento de todas as outras, né? E essa empresa, cada colaboradora leva para a sua família. Quer dizer, através daquela gestora, o que ela explica, o que ela ensina, a colaboradora dela vai replicar no ambiente onde ela está. Então, são pontinhos de luz que vão se fazendo a partir daquela estrelinha que está dentro daquela mulher inspiradora, né? E a gente tem dentro de nós, as mulheres, aquele grande formato que faz com que a gente tome as primeiras atitudes e depois siga na vida, né? Que são as grandes deusas, que eu sempre gosto muito de falar. E a mulher madura,
ela entra mais numa questão de ser influenciada por uma deusa, que é a deusa Héstia. Héstia era a lareira que reúne as pessoas para compartilhar informações. Então, é tudo que você falou aqui agora, que você tem mentoradas que se tornaram palestrantes, escritoras e propagam o crescimento que elas conseguiram perceber através do seu ensinamento para as outras pessoas, né? Uhum. Então, isso é o que há de mais gostoso, mais importante para essa mulher que trabalha, que se tornou mãe e que chega na fase da vida da menopausa, do climatério, aonde se ela não tiver essa inspiração, ela vai ter síndrome do ninho vazio, que é famoso, né? Porque os filhos cresceram e já estão buscando a sua própria vida. Uhum. Ela vai ter depressão, ela vai ter câncer, ela vai ter problemas de relacionamento, sendo que ela podia aproveitar as suas habilidades para fazer esse outro lado da vida, que é muito grandioso, né, Pablo? Agora ela teria o tempo para ela mesma olhar para dentro e Sim, trazer a jornada maravilhosa que ela trilhou. E agora eu vou fazer o que com esta jornada? Quais são os pontos positivos, os pontos altos? Quais são os pontos negativos? E aqui, uma coisa muito importante: a mulher que chega nessa fase, ela chega muito machucada, ela chega com muitas dores. Ela chega com muitos desafios, muitos ressentimentos, é necessário ressignificar. E você tinha me perguntado qual é o próximo passo depois da autoestima. Ressignificar o que te aconteceu. Porque o que te aconteceu não necessariamente é algo ruim. Mesmo que o teu companheiro foi tóxico, e agora nós estamos na onda dos relacionamentos complicados, e que isso prejudica a mulher, porque a mulher, ela se sente na posição de vítima por algo que aconteceu no passado, mas só que ela não consegue sair dali. Como você sai de um problema, de um relacionamento tóxico? Você precisa perdoar a pessoa e você diz, não, mas como que eu perdoo alguém que me fez tanto mal? E eu vou te dar a dica. Você precisa abrir a consciência para que você imagine que vocês fizeram um acordo quando vocês estavam chegando na Terra e você precisava evoluir. E para você evoluir, você precisava de algumas pessoas que você mesmo escolheu. E esta pessoa fez você evoluir? Ou você não olha no espelho e diz, olha a pessoa que eu me tornei mais forte, mais sábia e melhor? Porque cada problema, se ele não te mata, ele te deixa mais forte, mais sábia e melhor. Então, não peça menos problemas. Vamos pedir mais sabedoria que nos ajuda a lidar com eles. Então, estas pessoas nunca se trata do outro. Sempre se trata de mim, usando outras pessoas como meus professores para a minha própria evolução. Então, quando você percebe que esta pessoa te ensinou tanto e por causa disso você é uma mulher muitíssimo mais evoluída, você chega ao ponto de ter gratidão. Esse é o ciclo do perdão. Você consegue perdoar 100% quando você fala, se não tivesse esta pessoa na minha vida, eu não seria o que eu sou, eu não teria aprendido o que eu aprendi, foi doloroso, mas eu mesmo escolhi esse professor para me ensinar e foi um excelente professor, me machucou bastante. Então, não preciso conviver com a pessoa, mas eu vou realmente fechar o ciclo. isso é muito importante. Eu presencio isso quase que diariamente, né? A dissolução dos relacionamentos, os problemas. Na ginecologista, todo mundo vem falar do relacionamento. E eu percebo exatamente isso e começo a explicar para aquela mulher que lá atrás eles se casaram. Eram perfeitos um para o outro, dois pombinhos apaixonados. E eram mesmo, né? E Uhum. são. Existe uma parte de cada um que combina, que dá match com o outro. Só que o Pablo falou, quando nós nos encontramos com outro ser humano, nós vamos olhar para ele e vamos crescer, porque um impulsiona o outro, porque cada um tem as suas qualidades e as suas necessidades de aprendizado. Uhum. E o melhor que acontece no relacionamento é o crescimento. E é difícil um casal que tem a mesma velocidade de crescimento, né? Sim. Precisa ter muita sabedoria.
E quando um deles sai à frente e o outro, na opinião daquela pessoa, fica para trás, às vezes aquela própria mulher não teve percepção de perceber que o companheiro estava ficando para trás, né? Porque é tanta coisa para ela resolver também, não é, Pablo? E os homens, como você mesmo disse, eles têm um outro formato. O homem, ele é desbravador. Então, ele caminha para frente. Ele não consegue sentir o território que está ao redor dele. E aí ele não sentiu que estava ficando para trás e o relacionamento toma outra direção. Na verdade, ele E a não... mulher não pode destruir aquela parte dele que vive dentro dela. Sim. Principalmente quando tem-se filhos, quando se tem os filhos, né? Então, eu acho que não é para ficar elogiando, não precisa elogiar, mas tem que ter respeito, não é que tem que ter, é bom que vocês tenham gratidão e respeito pela parte boa do relacionamento, né, Pablo? Sim, mas isso poderia ser alinhado de uma forma diferente, porque quando o homem ele sente que a mulher fez tantas coisas, e isso é algo inconsciente da mulher, porque ela tem capacidade, ela vai, acelera, acelera, e depois ela percebe que o homem, ele ficou muito para trás, mas ele também se acomodou, Sim. porque diz, para que eu vou fazer se ela já faz tudo? E ele fica à vontade. Hoje, a geração do pessoal que está no sofá e que agora eu só estou jogando no Gamer. videogame e tal, acontece que se a mulher, então, deixa ele confortável com isso, ele não precisa, então, evoluir. Mas se tiver uma conversa e dizer, olha, este não é meu papel, eu estou fazendo porque eu estou sentindo que eu estou tomando iniciativa, simplesmente. Então, vamos trabalhar na iniciativa para que você possa equilibrar, para eu não ficar tão cansada, para eu não ficar tão exausta, para eu não assumir excesso de responsabilidades que depois eu vou guardar dentro de mim e eu vou acabar te culpando por algo que talvez você não percebeu, de certo você não percebeu, porque você não faria algo de propósito para me machucar, então você não está percebendo, mas eu estou ficando sobrecarregada. E pior, quando ela chega então a ganhar mais dinheiro do que ele pensa que então eu não tenho mais utilidade. E se eu não tenho mais utilidade, então a masculinidade vai para baixo. E quando a masculinidade vai para baixo, então ela assume uma posição masculina, uma energia masculina que já começa numa inversão de papéis que gera outros problemas do mesmo ciclo. Exaustidão, estresse, mais energia masculina e um ciclo, uma espiral. Aqui é um ponto que também eu preciso falar, porque você falou da iniciativa, né? E falta iniciativa para usar a energia sexual, porque os casais estão muito focados no trabalho, na cobrança do trabalho, em prospectar planilhas para levar para o outro dia. Tem um detalhe, o homem não está acostumado a cuidar da sua saúde e hoje nós temos uma vida mais longa. Meninos, acordem, procurem o médico pelo menos uma vez por ano para fazer check-up, para ver se está tudo bem, para manter a longevidade com qualidade de vida. Porque nós vamos viver muito mais anos. Então, precisa desse cuidado que a mulher já aprendeu. Sim. E essa iniciativa, né, de sexualidade, porque os casais não fazem sexo mais. Eles fazem muito pouco sexo, uma vez por semana, os jovens, uma vez a cada 15 dias, se já são casados há mais tempo e têm filhos. Então, isso também atrapalha muito. Por quê? Atrapalha a união do casal, atrapalha a saúde física, atrapalha toda essa questão de prospectar coisas novas, esse sonho, essa possibilidade de mudar a situação. Quando você tem uma interação sexual com o seu companheiro, vocês dois vão estar mais unidos para perceber e resolver da melhor maneira as dificuldades. Então, nós não podemos deixar também de explicar, de falar que é importante cuidar da saúde física, hormonal, da parte metabólica, para manter energia e manter a energia da sexualidade, que é uma grande força que movimenta a vida, né? É a maior força que o ser humano tem. É o amor
e a sexualidade, o amor e o sexo. E as duas coisas, muitas vezes, são inseparáveis. Uhum. E é isso que faz com que tenha aquela pitada diferente, aquela sacada diferente, que faz um deles tomar uma decisão e pensar numa solução para algo que parecia um grande problema, né? Como é que você vê essa questão da sexualidade? Então, o homem, ele está nesse batidão, mas mesmo assim, se ele estiver com um pouquinho de testosterona, ele vai procurar ela. Eu falo que o homem não pensa na conta bancária, não pensa em nada, ele quer sexo, gente. Então eu explico para as meninas isso, que é para elas não ficarem com tantas entrelinhas Então, e pensar naquilo. Eu falo, ó, você tem que acordar. Mulher é diferente, isso, Pablo. aí é uma O lareira. homem é na hora, a mulher tem que acordar. Uhum. O ideal é fazer sexo de manhã, que a testosterona está mais alta, mas tem que levar o filho para a escola. Você acredita que eu faço essa mentoria? Porque é academia, é filho na escola, é trabalho. Então, outro dia eu estava com uma moça que os dois têm um trabalho no mesmo local. E eles estão com dificuldade de ter o horário para fazer sexo. Por quê? Porque tem um filho de 7 anos. Uhum. E aí, os dois levam o filho na escola de manhã. Aí eu já falei, mas por que tem que ser vocês dois? Uma criança de 7 anos precisa do pai e da mãe levá-lo, porque eles levam para a escola e depois voltam para tomar café da manhã juntos. Dá tempo só de tomar o café, né? Não fazer mais nada, né? Uhum. Então a gente estava organizando os horários, fiz um organograma com ela. Ela tem liberdade, ela pode sair mais cedo do trabalho, porque ela é chefe. Então ela vai sair mais cedo do trabalho e vai se preparar para ter um lanche à tarde, antes da academia. Isso. Porque eles estavam indo juntos para a academia e não estão fazendo sexo. Então, Pode? mas ela... Olha que coisa linda, que história linda. Conto da carochinha. Acordam os dois, arrumam, tomam café da manhã, papai arruma a mochila, os dois levam o filho para a escola. Deixa o filho na escola, os dois, como irmãos, voltam para casa e tomam café. Como irmãos, entram no carro e vão para o trabalho no mesmo lugar. Como irmãos, saem do trabalho e voltam para casa, tomam um lanche da tarde, como irmãos vão para a academia. Sai da academia, pega o filho na escola e volta para casa. Desculpa, que horas que eles vão ter, os dois, aquela vida que deu origem a essa família e que criou a possibilidade de trazer este filho. Então, meninas, antes do filho, tem o seu companheiro. Nós precisamos cuidar desse relacionamento, né, Pablo? Como que a saúde do relacionamento pode trazer essa força para manter esta mulher, esse casal, conectados com a produtividade, com a longevidade saudável. E se eles soubessem o quanto isso faz a diferença para os dois ficarem menos estressados, porque a mulher ela já está exausta, então ela precisa desde cedo. Não, o melhor remédio, sem efeito Isso. colateral e mais proveitoso para as nossas células é o prazer do relacionamento sexual. Só que como ela está num batidão muito grande e ele não está aquecendo ela desde o início, ele quer chegar num horário onde ela não é o micro-ondas, aí ela não consegue ficar à vontade com todos os requisitos para chegar A mulher lá. não foi ensinada a fazer sexo e pensar em sexo era pecado. Então, ela precisa ser ensinada, né? Porque se ela já acorda pensando que ela é uma mulher, é uma fêmea que vai atrair o seu macho, tem que falar assim, macho e fêmea, porque o sexo é instintivo, é do cérebro primitivo, né? Então, quando ela se vê como uma fêmea que atrai este macho para fazer sexo com ela, ela já tem o poder. Eu falo para as meninas, quantas das suas amigas estão separadas, sem companheiro, sem, né, fazer sexo? Você tem o seu companheiro, tem um monte de coisa para fazer, mas você tem seu companheiro, então você está à frente de outras mulheres. Olha o poder que você tem, né? Mas se ela estiver acima do peso, se ela não estiver com a sobrancelha feita, se estiver sem pintar a unha do pé,
ela não quer fazer sexo porque ela acha que ela não tá bonita. E não é isso, né? O homem não quer saber disso, ele quer essa interação, essa luz, essa energia, não é, É Pablo? aquela beleza que eu falei. A Se ela, beleza se genuína. ela, isso, essa é a palavra, a beleza genuína, que é ela se cuidar, mas ela cuidar da alma, ela cuidar da sua essência, que é ser mulher. E aí ela chega, se prepara para quando ele chegar, e ela então provoca essa situação que culmina com algo que é muito bom para a cumplicidade do casal e também para baixar os níveis de estresse que ela tem. Muito bom. É muito gostoso conversar com o Pablo. É um grande conhecedor de várias coisas. Vocês viram aqui que ele tem várias dicas para nós e as dicas dele são preciosas porque são muito fáceis de pôr em prática, porque ele é altamente didático. Parabéns pela Obrigado. forma simples, produtiva, eu diria até que humilde de explicar para nós, Pablo, porque a sabedoria vem da humildade, né? Tantas e tantas pessoas que decoram livros, falam de várias coisas, mas não conseguem passar o conhecimento de uma forma que as pessoas possam entender e pôr no seu dia a dia. Então, eu quero mais uma vez agradecer muito você. E antes de nós finalizarmos, eu quero que você me dê uma dica para você arrematar o nosso podcast de hoje sobre como se tornar mais produtiva para você mesma. Olha, a dica para você se tornar mais produtiva é você planejar com antecedência, né, o dia anterior, aquilo que vai acontecer, e você pode colocar algumas letras, né, A, B, C, D, E, e a chave é que você faça aquelas que colocou como A, que são as prioritárias, só que não passa para nenhuma letra B se tiver uma A pendente. Ah, mas eu só consegui fazer uma. Tudo bem, mas você fez aquela que era a mais importante, aquela coisa essencial que estaria levando você a esse próximo nível, mesmo que as outras não sejam concluídas, aquela era mais importante que todas. E se conseguir fazer a B, então faz a B, a C, e se tiver D, a D é para delegar, e se tiver E, a E é para eliminar. Então, coloca essas letras ali e segue esse quadro ali na tua agenda e deixa a tua vida mais leve. Adorei a letra D e a letra E, gente. Olha, que a gente tenha bastante inspiração para colocar no ar e fazer, né? Exatamente. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer muito a sua presença. Está super convidado para, quando voltar ao Brasil, vir aqui novamente para contar para nós essa grande informação e trazer muita coisa, muita inspiração para o nosso mundo, Pablo. Então, agradeço imensamente de coração e tenho certeza que o mundo delas ficou mais instruído, mais fácil e mais produtivo depois da sua participação. Sou eu quem agradece, Marlene. Muito obrigado mesmo por me dar este espaço para poder conversar um pouco com essa mulher que está lidando com todos esses desafios e mesmo assim ela quer evoluir, ela quer crescer. Eu estou hoje fazendo minhas imersões online, então será um grande prazer fazer essa interação. Eu quero que você deixe, então, as suas redes sociais, como que as pessoas têm acesso a você. Sim, minha rede social é Pablo M. Paucar no Instagram e ali você vai encontrar a maioria dos meus vídeos, do meu trabalho. E eu faço imersões, que é a imersão Next Level, a cada 15 dias online. Mas eu estou pretendendo ficar um tempo no Brasil para poder fazer uma imersão presencial. Então, eu vou preparar o espaço, o local, e as pessoas que estiverem ligadas na minha rede social vão ficar sabendo da data e o lugar. Olha, eu vou divulgar também para todas vocês, para não perderem, porque vocês viram aqui que foi uma pitadinha de quem é Pablo, né? Então, vai ser muito proveitoso poder participar de uma imersão presencial com ele. Muito obrigada mais uma vez e está convidado mais uma vez para o mundo delas. Muito obrigado.